Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, galera. Meu nome é Ricardo Barreira, eu sou advogado criminalista e eu vim falar com vocês sobre o concurso de oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em especial sobre a matéria de direito penal. Fui convidado pelo capitão Murilo, do super concurso, e vamos seguir com os senhores na preparação de agora até o último dia que o edital indicar como sendo a véspera da prova dos senhores. Muito provavelmente já sabemos que há 2 editais atrás, a prova de oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela única e exclusivamente se volta para bacharéis em Direito. É uma excelente carreira, com um salário mais do que digno, com bastante prestígio dentro da nossa sociedade, em especial no grande Rio de Janeiro, e uma carreira que, além de tudo, é sonho para determinadas pessoas, seria sonho se pagasse 50 centavos, para algumas delas ainda. Não é o caso, ela pode servir para mais variada classe de sujeitos, porque como a gente vai ver numa análise futura do edital, o salário é bem bacana. Só que para além disso, para além da sua vontade, da sua necessidade, ou do seu sonho de ser oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, hoje você precisa cumprir um cronograma específico que vai te exigir o conhecimento aprofundado, em especial das matérias de processo penal e direito penal, porque são matérias muito próximas da atividade fim dessa carreira, de direito constitucional, de direitos humanos, de direito administrativo, algumas delas para a primeira e segunda fase, para etapas objetivas e discursivas. E nós, do super concurso, nos comprometemos em fazer todo esse trajeto com você. Seja por aqui, nesses tempos tão estranhos, onde muitas das vezes nos aproximamos à distância, seja presencialmente, numa das nossas salas de aula, onde teremos o prazer em recebê-los. Só que a gente já enrolou bastante, eu já pude me apresentar para vocês, já devem ter percebido que eu não estou de terno, né? Sobre pena de datar esse vídeo, ele foi realizado no final de ano, o primeiro dia do recesso forense, então é uma lei que são dias onde é completamente proibido vestir vestes jurídicas e andar engomadinho por dentro da minha casa. Eu estou seguindo isso com vocês e nesse primeiro dia de recesso forense, trabalhando esse material que vai ser essencial para quem é marinheiro de primeira viagem, para quem já faz concurso há algum tempo, para quem é familiarizado com a matéria de direito penal, para quem não é familiarizado com a matéria de direito penal. Praticamente todos os concursos vão exigir conhecimentos aprofundados de um tema específico, o tema mais genérico e ainda assim específico, que é a teoria do crime. As provas anteriores de oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro contam com 26 questões, de uma maneira mais ampla, porque em cada um dos certames foram cobradas 10 questões de direito penal. Só que 6 delas trabalhavam conceitos penais, ainda que indiretamente, sendo matérias de direito constitucional ou de direito processual penal, estavam ligadas a conteúdos de direito material penal. E dentre essas 26, um universo pequenininho, 6, tratavam sobre teoria geral do crime. Não sou bom em aritmética, em fazer médias, mas vocês já podem observar o quanto esse número é expressivo dentro desse universo de questões. E hoje a gente vai trabalhar os conceitos de crime, o mínimo necessário para você fazer a bola rolar no gramado que é o direito penal. E esses conceitos são 3. Aqui, antes de começarmos, eu vou dar uma outra dica que talvez seja a coisa mais importante para além da dogmática específica que trabalharemos hoje. Senhores, prestem atenção em nomes. No direito, e talvez na vida, os nomes que as coisas levam, muitas das vezes, estão relacionados com o seu significado. Prosseguindo, são
3. Primeiro, conceito material. O que é material é aquilo que a gente consegue ver como dado de uma realidade específica. E existem vários autores que definem um conceito material de crime. Os conceitos materiais, eles estão ligados a análises sociológicas e eles mudam, eles são modificáveis. Facilmente os senhores vão perceber que condutas que eram crime ontem não são mais crime hoje. E que não necessariamente condutas que são crime hoje serão crime no futuro. Um exemplo clássico é o antigo crime de adultério previsto no Código Penal. Graças a Deus não é mais crime, talvez não teria candidatos para fazerem a prova de oficial da PM, porque a pesquisa social ia prender grande parte dos senhores. Mas como não é mais crime, tá tudo bem, a gente pode fazer o certame desse concurso. E a melhor, especialmente para o seu professor, para a CESP, para a VUNESP e para algumas bancas de concurso. Fica o detalhe, a gente está aqui com um estudo finalisticamente orientado a passar em concursos públicos. A melhor definição, o melhor conceito material de crime é o de um autor chamado Emile Durkheim, com uma obra totalmente desnecessária para o direito penal, não sugiro que os senhores leiam, chama O Suicídio. Existe até uma escola criminológica que trabalha a partir do conhecimento extraído desse livro, mas sem importância nenhuma. Que diz que crime é o fato social persistente no espaço-tempo, com incidência massiva e capacidade de gerar dor e sofrimento numa população. Então veja, são 3 elementos desse conceito material de crime. É o fato social persistente no espaço e no tempo, com capacidade de gerar dor e aflição nos indivíduos. Você está vendo? Você repara que você subdivide esse conceito e que você percebe que algumas condutas criminosas no Brasil não seriam, de fato, crimes dessa doutrina de conceito material do crime. Por exemplo, no Brasil existe uma lei que considera crime molestar cetáceo. Eu fui descobrir depois que cetáceo era golfinho. Existe um tipo penal específico para quem molesta golfinho. Veja bem, isso é crime no Brasil. Mas a gente percebe que não se vincula a esse conceito material de crime. Por quê? Porque não vislumbramos essa incidência massiva no espaço-tempo, né? Eu imagino que em determinado local, primeiro tem que ter praia nesse local para isso, se moleste cetáceo. E esse é um bom gancho para a gente entender o segundo conceito de crime, o conceito formal. E aqui, mais uma vez, a gente volta para os nomes. Uma coisa, ela é formalmente algo quando existe um aparato normativo, uma lei, uma portaria, um regulamento, seja de primeiro ou de segundo grau, que permita trazer uma definição. Então, senhores, a definição formal de crime no direito brasileiro vem de uma leizinha muito antiga, com grande discussão sobre o seu vigor. Alguns juristas dizem que a Constituição brasileira de 1988 não a recepcionou, que é a lei de introdução às normas do Código Penal brasileiro, e ela diz que crime é a infração penal punida com pena de reclusão ou detenção. Ou seja, formalmente, o crime é definido como a infração penal punida com pena de reclusão ou detenção. Esse é o conceito formal de crimes no Brasil. Agora, só para sanar a sua curiosidade, porque eu imagino
que ela veio, a gente vai ter tempo específico para falar sobre isso quando abordarmos as leis de contravenção, a outra espécie de infração penal no ordenamento jurídico brasileiro é a contravenção penal, que é formalmente caracterizada como aquela punível com prisão simples. Ou seja, formalmente se define a infração penal, se define crime a partir da pena aplicável. É muito importante fazer uma sinalização para vocês. Essa aula de lei de drogas, que também faz parte do curso, vai demorar alguns encontros. E nós trabalharemos exaustivamente seus temas. Mas existe uma discussão sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o famigerado posse para uso pessoal, que fala sobre as punições que aquele agente que porta a droga para uso pessoal vai estar afeto. Não existe possibilidade de reclusão ou detenção. Entretanto, os tribunais superiores ainda assim consideram o artigo 28 como um crime. O que isso quer dizer? Que esse conceito formal, hoje, já não é mais absoluto. Inclusive, a gente, como dito anteriormente, discute se essa norma foi ou não recepcionada pela Constituição. E agora, senhores, eu vou pedir uma grande atenção de vocês, porque a gente vai falar da menina dos olhos, da joia da Medina, de como vocês quiserem chamar, das provas de concurso, que é o conceito analítico de crime. Analítico por quê? Porque a ciência do direito penal, ela é uma ciência abstrata, ela é uma ciência racionalista. Então, o crime que importa para o direito penal não é aquele primeiro dado material do que é perceptível, e tampouco o que uma norma abstratamente diz que é crime. Veja, as normas abstratamente definem os fatos como criminosos. Mas essa norma que a gente está falando aqui, o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Penal Brasileiro, ela não tem a capacidade de definir plenamente o que é crime. Porque quem define isso é o conceito analítico de crime. E o conceito analítico de crime hoje é tripartido, senhores. O conceito analítico de crime hoje diz que crime é o fato típico, ilícito e culpável. Senhores, eu garanto a vocês que muito provavelmente duas questões da sua prova estarão aqui. Se a gente fizer uma análise menos conservadora do que as questões estarão aqui, eu acho que pelo menos 5 questões serão resolvidas com o conceito analítico de crime. E eu tenho 2 notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. Hoje, nesse vídeo que vocês já começaram a analisar aqui, a gente não vai esgotar esse tema. Muito provavelmente a gente demora 2 aulas de aproximadamente 50 minutos, um pouco menos, tipo é o maior dos temas, e necessariamente teremos 2 aulas, ilicitude, uma aula e um início de outra, e culpabilidade, talvez uma aula inteira, a gente consiga esgotar esses temas. Mas a notícia boa é que o candidato vai sair daqui sabendo o que são esses 3 elementos. E acredite, senhores, acredite, saber esses 3 elementos com naturalidade, com facilidade, da mesma forma que a gente sabe, ou sabia, né? O WhatsApp deu uma mudada nisso, que a gente sabe o telefone do contatinho, que a gente sabe o CPF, que a gente sabe o número da OAB, é extremamente importante para as provas de concurso público. Agora eu vou deixar isso de lado e vou te falar sobre os 3 substratos do crime e uma dica de ouro que também vai te ajudar muito. Houve uma evolução lógica e histórica que fizeram com que esses substratos fossem dessa forma. Eles não nasceram assim. A racionalização do direito penal fez
com que eles chegassem nesse lugar. E para começar, uma pausa. Muito rápida, vai, 5 minutos. Não, brincadeira. Para começar, a gente vai começar logo agora. Tipo, o fato típico é aquele que se subsume a uma norma. Simples, né? Você pode decorar 20 vezes isso e talvez não saiba da mesma forma do seu CPF. Então a gente vai abrir para você. O que é o fato típico e o que é esse se subsumir a uma norma? É quando uma conduta específica, previamente definida pelo legislador, é realizada pelo agente. Como mais simples, matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Quando eu vou lá e num rompante de ira, os exemplos sempre vão ser comigo para não dizer que alguém está matando alguém. E mato o meu vizinho que gosta de ouvir Marília Mendonça alto sexta-feira à noite. Foi trocado, a esposa dele foi embora recentemente, um negócio pesado. Eu pego e eu mato ele, a minha conduta é típica. Por que ela é típica? Porque ela se subsume a uma norma pré-estabelecida pelo legislador. Muito importante, e essa vai ser a primeira aula do nosso curso. Princípios. O princípio da legalidade talvez seja um dos balizadores do direito penal moderno. E, obviamente, do direito penal brasileiro. Porque no que pese as péssimas línguas falarem para você que não, ele é bastante moderno. Então a gente já sabe o que é fato típico. Eu vou dar uma canjinha para você. Nem sempre essa subsunção do fato à norma vai ser direta. Às vezes essa subsunção vai ser indireta. Ficou difícil, como assim? Exemplos ruins. Exemplos ruins sempre são muito bons para a gente conseguir fazer provas de concurso público, mesmo que não sejam bons para a gente dizer por aí que é fera em direito penal. Eu posso não matar o meu vizinho, mas eu posso tentar matar o meu vizinho. Objetivamente, eu não subsumi o meu fato àquela norma, porque eu não consegui matá-lo, mas eu tentei. E o Código Penal tem uma norma de extensão típica mediata que diz que a tentativa será punível de 1/3 a 2/3 do valor da pena daquele dado tipo penal. Só para a gente aquecer. A gente está agora só abrindo esses conceitos analíticos. O segundo, senhores, ilicitude, ou para algumas doutrinas, antijuridicidade, o fato de ser crime, ele também precisa ser contrário ao direito. Como assim contrário ao direito? Um fato pode se subsumir uma norma penal, de novo, matar alguém. Vamos voltar para matar alguém. Só que ao invés do meu vizinho ouvindo Marília Mendonça, eu disparo 2 vezes de maneira proporcional, dentro dos meios que eu possuo, contra o agente que deu um tiro no meu carro e pediu para eu passar a minha carteira. Aí eu estou agindo em legítima defesa. Apesar da gente poder discutir isso, cada vez mais se discute em direito penal. E quando a gente falar das excludentes desse estúdio, a gente vai se debruçar melhor sobre esse tema. A gente tem uma excludente dessa ilicitude. O fato é típico, mas ele é lícito. Por quê? Porque eu agi em legítima defesa, porque eu agi em estado de necessidade, porque eu agi em exercício regular de direito, porque eu agi em estrito cumprimento do dever legal. Ou, em determinados casos, quando o dissenso da vítima não faz parte do tipo penal, eu agi com o consenso dela. Essa é bem complicada, a gente vai falar sobre isso, sobre as excludentes de ilicitudes que não estão expressamente previstas no Código Penal. Mas já está ficando redundante dizer que a matéria dos próximos capítulos é só para te deixar com água na boca. E o último elemento desse conceito
de crime, desse conceito analítico, é a culpabilidade. Melhor expressão, e foi a única que me fez, enquanto graduando, saber o que era culpabilidade, dizia que culpabilidade era um juízo de reprovação. Quando eu entendi que era um juízo de reprovação, ela fez bastante sentido. Pese eu era meio barbeiro, queria colocar a culpabilidade antes da licitude, mas vocês não vão cometer esse equívoco aqui, que é um estudo mais finalisticamente orientado, e quando eu entrei na faculdade de Direito eu tinha 17 anos, era uma outra pegada, eu era um menino. Mas sabendo que a culpabilidade é o juízo de reprovação sobre aquela conduta, eu vou abrir esse juízo de reprovação nos 3 elementos que ele comporta. Ah, como assim? Da mesma forma que a antiuricidade, que a ilicitude, tinham os elementos que ilidiam, que faziam a conduta se tornar lícita e, portanto, não podia ser criminosa, a culpabilidade também tem 3 elementos que precisam aparecer para que uma conduta seja culpável, e se uma conduta é culpável, ela é reprovável, já que você já entendeu que a culpabilidade é um juízo de reprovação. E quais são esses 3 elementos? A imputabilidade. O agente precisa ser imputável. Ele não pode ser inimputável. Meu Deus, né? Um termo jurídico que é meio difícil, mas o agente precisa ser imputável. E o que é ser imputável? Ser imputável é conseguir entender o caráter ilícito de uma conduta, conseguir entender o caráter ilícito de uma conduta, botou uma chave aqui, e determinar-se por esse entendimento. Somos 2. Ser imputável é conseguir entender o caráter ilícito de uma conduta e determinar-se por esse entendimento. Não basta conseguir conhecer o caráter ilícito e não conseguir se determinar por ele. Tampouco basta conseguir se determinar por ele sem conhecer a ilicitude. O segundo elemento da culpabilidade, o segundo elemento que torna aquela conduta reprovável, é a inexigibilidade de conduta adversa. O que isso quer dizer? Na situação em que eu não posso exigir que o agente tome uma conduta diversa, o fato será culpável. Porque se eu não puder, eu não posso culpá-lo, eu não posso exalar um juízo de reprovação sobre ele. Como assim? Com um exemplo ruim fica mais fácil. Com um exemplo ruim, o que é isso? O agente tem em seu poder a filha do gerente do banco que tem a senha do caixa. O gerente do banco dá a senha do caixa para a quadrilha, ou seja, ele participa indiretamente, né? Ele é, inclusive, meio infungível para aquela conduta vir a se consumar. E dá uma vontade de falar para vocês o momento consumativo dos crimes patrimoniais, mas vocês vão ter que esperar um pouco para saber também. É uma questão recorrente em concursos públicos. Mas voltando. Ele é, inclusive, infungível dentro daquela ação, mas ele não pode ser culpado, ele não pode ser repreendido. Por quê? Porque eu não posso exigir dele uma conduta diversa da conduta que ele tomou. Ou seja, é elemento da culpabilidade a possibilidade de exigir do agente uma conduta diversa. E quando eu não puder exigir, quando for inexigível, eu excluo a culpabilidade. Demorou, mas saiu com calma, mostrando um exemplo. Peço um pouquinho de desculpa para vocês. Agora, o último e talvez o mais legal, e aqui vai o nosso primeiro pacto. Você vai ver que esse tema é bom, que esse tema é bacana, que tem um nomezinho legal para chamar. E você, assim que acabar esse vídeo, a gente está em dezembro, né? Tá muito sol, o ano novo tá vindo, o ano velho tá passando, sonhos, metas.
Você me diz assim, você olha para mim e fala, eu não vou gastar tempo com coisas fúteis, a prova da Polícia Militar está chegando, eu vou chegar nela voando, ou seja, eu não vou para a praia, não vou pegar bronze, não vou curtir Réveillon na Saca, eu vou única e exclusivamente melhorar enquanto jurista. Quando acabar aqui, você vai ver a diferença de erro de tipo e de erro de proibição. E fazer umas questões. Mas agora, eu vou te falar desse último elemento da culpabilidade, que é o potencial conhecimento da ilicitude. Potencial conhecimento da ilicitude. Potencial conhecimento da ilicitude, senhores, falei 3 vezes, hein, para você entender que é potencial. É a capacidade que o agente tem de entender que a conduta que ele está praticando é ilícita. Parece fácil, mas é difícil. O agente deve saber que aquela conduta dele é ilícita e não criminosa. Significa que não importa se o agente conhece ou não conhece a lei penal. Não importa se o agente sabe ou não sabe qual norma irá puni-lo. Por quê? Porque o desconhecimento da lei não afasta o agente da punição passível. Aqui não se trata de conhecer ou não a lei, mas sim a ilicitude daquela lei. E como daquela conduta. E como os indivíduos são diferentes, o potencial conhecimento da ilicitude é trabalhado a partir de uma fórmula bonitíssima de se chamar. Eu costumo falar que, acho que numa night algumas coisas ganham, né? Falar dosimetria para alguém, a pessoa se encanta. Agora, se você falar para ela valoração paralela da esfera do profano, vai dar merda. Certo? Vai dar merda. E o nome dessa maneira de visualizar o potencial conhecimento da ilicitude é valoração paralela da esfera do profano. Como que ocorre quando o intérprete, juiz, advogados, promotores valoram o conhecimento daquele agente que cometeu o delito com relação ao que é profano, com o que é impuro, com o que é normal, com o que é do cotidiano, com o que não é sagrado. E o sagrado aqui lê-se jurídico. O conhecimento daquele agente da ordem das coisas dentro da lógica que presume a ilicitude. E agora eu falei muito grego para vocês, mas eu vou dar de novo um exemplo ruim que resolve questão de prova. Mas espero que vocês consigam ir além disso. Se não conseguem agora, conseguirão quando eu amassar na cabeça de vocês esses conceitos de direito penal durante os meses do nosso curso. E vou seguindo para o exemplo, talvez tenha até aqui, não tem um isqueiro aqui agora, mas existe um tipo penal, no Código Penal, obviamente, dos crimes contra o patrimônio, que prevê como criminosa a conduta de apropriação de coisa achada. É um tipo penal bem interessante. Aquele que você abstratamente pensa, isso não cai em concurso, mas cai sim, porque é um crime de forma mista. Crime de forma mista, a gente vai ver classificações de crimes. Ele é um crime que ele exige primeiro uma ação e depois uma omissão. É muito raro nos tipos penais. Os tipos penais, na maioria das vezes, são comissivos, omissivos próprios e omissivos impróprios. Isso também despenca na prova da Polícia Militar, mas é papo para outro dia. Se um sujeito em Bom Jesus de Itabapoana, não sei onde é, porque eu tenho uma amiguíssima que trabalha nessa cidade, odeia a cidade, ela é defensora pública lá e sempre reclama. Eu imagino que um pescador de lá, ele pode achar o meu isqueiro no chão, com um brocado jurídico que não vale merda nenhuma, mas que a gente diz desde pequeno, que é o achado não é roubado, ele usa o isqueiro dele, ele usa o isqueiro que ele achou. E não tem problema nenhum. Ninguém vai ser punido por achar isqueiro não, né? Senão também não ia ter prova da PM, porque ia estar todo mundo preso. Mas é um exemplo de apropriação de coisa achada para a gente entender aqui o que a gente está falando. Já eu,
advogado, pós-graduado em ciências penais, professor de vocês, encontra um isqueiro na night, nunca aconteceu isso. Encontra um isqueiro na night, acenda ali, bota ele no bolso e vou embora. Apropriação de coisa chata. Eu não posso dizer que eu, na minha vida urbaníssima, jovem, século XXI, não consigo entender o caráter dessa ilicitude. Enquanto aquele sujeito talvez seja mais afetado por esse ditado popular, pela maneira como ele vê, como ele entende o mundo, como ele interpreta. Bom, então, galera, é isso. Foi uma aula super introdutória. Peço perdão por ter me esticado um pouquinho. O super concurso vai te ajudar muito, eu vou te ajudar muito. Já coloco minhas redes sociais à disposição de vocês. Meu Instagram é Rica Barreira. Meu nome, mais uma vez, caso alguém tenha esquecido, é Ricardo Barreira. E a gente vai estar junto nesse processo que vai começar com o estudo antes do edital, vai passar pelo estudo com o edital, pela sua aprovação, pelo seu TAF, pelo recebimento do espadinho de cadete, pela sua formação, pelo recebimento da sua espada de oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é uma missão que você vai cumprir, que está totalmente disponível para você. Então, boa sorte, um abraço, vamos juntos nessa.